boa tarde e bem-vindos à nossa iniciativa Quase Tudo Hotel Pitch. Como sabem, temos feito entrevistas com diretores de hotéis para apresentarem os seus hotéis. Nesta primeira edição em que tivemos vários diretores e que hoje chega ao fim. Eu vou passar às apresentações. Eu chamo-me Ricardo Silva, sou diretor da Quase Tudo. A Quase Tudo é uma empresa dedicada a serviços financeiros, a contabilidade, o processamento salarial, o apoio à gestão e também na área de informática, no qual temos parcerias tanto com a Host como com a Primavera, desenvolvemos websites, desenvolvemos também aplicações móveis. E nós temos um grande foco na hotelaria. Comigo hoje e nesta última edição tenho o Francisco Moser, que é o diretor-geral da Discovery Hotel Management, também conhecida como DHM, a quem eu muito agradeço a sua vinda. E eu também agradeço muito o convite. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado. É Quase Tudo. Francisco, que por sinal são nossos parceiros. É verdade, exatamente. Muito bem. Francisco, eu gostava então que nos apresentasse o grupo e os seus hotéis. Muito bem. Os meus, enfim, não é bem meus, isto começando por falar um bocadinho da DHM, isto é um fundo de recuperação de ativos. Este fundo, enfim, é um fundo fechado, que tem uma série de ativos sob gestão. O nosso objeto principal é valorizar esses mesmos ativos para depois um dia vendê-los e criar aqui uma mais-valia. E, portanto, os ativos são da banca, portanto, as unidades de participação dos ativos são da banca e o nosso papel é este mesmo. Portanto, a DHM nasceu em 2012, fez a sua primeira recuperação em 2014, que é o Praia Verde Boutique Hotel, e desde aí tem sido um non-stop em termos de projetos de remodelação e desenvolvimento de ativos. Nós neste momento já temos 18 unidades sob gestão própria e ainda temos mais 3 unidades sob gestão de marcas, portanto em regime de management, e temos mais uma série de projetos em curso e que alguns deles ainda são de grande porte para os próximos anos. Portanto, nós gerimos neste momento cerca de 900 e qualquer coisa milhões de euros, mas continuamos a crescer, já estamos no top 10 em termos de grupos hoteleiros nacionais, portanto já temos aqui um papel relativamente importante naquilo que é o panorama da hotelaria em Portugal. Nós estamos divididos em 3 clusters principais. Nós temos um cluster que chamamos Design Collection, que são hotéis relativamente pequenos, onde temos uma grande preocupação com o design do hotel e com o projeto de arquitetura, mas depois damos uma grande ênfase ao F&B, uma grande ênfase às experiências e um grande ênfase, digamos, ao serviço que é prestado no hotel. E, portanto, digamos que são hotéis posicionados assim num tier mais alto, e são hotéis que têm uma escala humana, ou seja, são pela sua dimensão, digamos que quando se fala de serviço personalizado, nós conseguimos sentir nestes hotéis precisamente essa visão. Porque às vezes fala-se muito em serviço personalizado, mas uma coisa é falar, outra coisa é que isso aconteça mesmo na realidade. Depois temos Hotels and Resorts, que é um outro nicho de negócio aqui da DHM e que também tem uma série de unidades, todas elas um bocadinho mais, não têm uma linha comum tão forte, são hotéis com uma dimensão maior, com posicionamentos também diferentes, mas enfim, poderei dizer que são um bocadinho mais mass market, mas também são muito interessantes do ponto de vista, especialmente de rentabilidade, que no fim do dia é para isso que nós estamos cá todos, não é? Depois temos uma linha que é de apartamentos, portanto são os Villas and Apartments, são 3 unidades, em que os clientes estão num regime mais de self-catering, portanto não têm uma aposta tão grande em serviços ou em F&B, portanto é mais para estadias maiores, em que os clientes são mais autónomos e, enfim, também temos aqui uma gestão muito própria para estes hotéis. Ainda temos um hotel franchisado, ou seja, o management é feito por nós, mas temos uma marca, que é o Ramada Lisbon, um hotel com 300 quartos e que infelizmente, por causa da pandemia, tem estado fechado desde março do ano passado, portanto já vai fazer um ano que o hotel está fechado. E pronto, e temos os tais hotéis em regime de management que nós também, de certa forma, supervisionamos. Portanto, basicamente é isto, assim, numa rápida descrição, a DHM. Tem aqui alguns hotéis que são efetivamente emblemáticos, quer dizer, temos, por exemplo, na coleção de design,
Tem o Furnas, o Azor, o Vila Monte, o Praia Verde, o Vila C, o Santiago, o Douro, o Palácio da Lousã, portanto, tudo hotéis emblemáticos. Quer dizer, todos eles são, com certeza. Sim, são emblemáticos, mas sabe uma coisa curiosa? Quando nós chegámos a estes hotéis, da forma como eles chegaram ao fundo, eu gostaria que visse como é que o hotel se apresentava e como é que é possível fazer alguma coisa deste hotel. Realmente há... O antes e o depois. Exato. Nós temos, por acaso, um trabalho feito com o antes e o depois de cada um dos hotéis e realmente é espantoso como é que a arquitetura, o design, a criatividade, o brainstorming que existe aqui entre a nossa equipa consegue, de repente, virar um pouco todo um visual que o hotel tinha na forma como aqui chegou e como está agora. Nós efetivamente temos hotéis que neste momento têm uma reputação muitíssimo interessante, em pouco tempo, porque como eu há bocadinho expliquei, isto é uma cadeia relativamente recente, não é? Desde 2014 até agora, quer dizer, passou pouco tempo para que isto se afirmasse efetivamente como um importante player, mas a verdade é que nós já somos. Talvez pela forma até um pouco disruptiva como olhamos para este negócio, questionamos tudo aquilo que a hotelaria clássica faz e dizer assim, pá, se a hotelaria clássica faz assim, porque é que não devemos fazer de outra maneira e tentar criar aqui algum ponto diferenciador? E penso que esses hotéis que falou, todos eles, desde o Hotel de Santiago até o Vila Monte, até o Douro 41, todos eles são hotéis que muito rapidamente ganharam o seu espaço próprio e têm neste momento resultados bastante animadores. Tudo hotéis difíceis em termos de localização, as localizações não são óbvias, são relativamente difíceis. Por exemplo, o hotel que temos no Douro é no Douro não vinheteiro, não é no Douro onde normalmente as pessoas gostam de ir, porque tem as encostas com as vinhas e tal. Nós ali não temos essa vertente. O Vila Monte é um hotel interior. Normalmente as pessoas quando vão para o Algarve gostam de ir para o pé da praia. Quando nós decidimos investir quase 8 milhões de euros na recuperação do hotel, vocês são completamente malucos, porque aquilo é um hotel no interior, ninguém vai dar nada por aquilo. Pois, mas agora a verdade é que nós conseguimos, em pleno verão, vender quartos a 600 e 700 euros. E, portanto, conseguimos encontrar aqui ângulos, digamos assim, de serviço, de bem-estar, de comunicação, que acabam por fazer dos hotéis, enfim, produtos com algum sucesso. Cada hotel com a sua singularidade, cada hotel com um destino específico. Que mais valias e valores distintivos é que vê assim na generalidade deles? Nós procuramos, quer dizer, por um lado temos os clusters que nos ajudam a comercializar o hotel dentro de uma certa lógica. Mas por outro lado tentamos que cada hotel tenha a sua própria singularidade. Acho que é um ponto importante. Eu, como disse há bocadinho, nós damos muita importância à parte das experiências e cada hotel nosso tem um menu de experiências específico e que são um bocadinho de experiências fora daquilo que são os lugares comuns daquela região. E, portanto, por exemplo, um exemplo, nós nos Açores, claro que existe uma experiência de ir às baleias. Toda a gente, quando vai aos Açores, vai ver as baleias. Mas para isso nós temos uma agência ali local a quem encaminhamos os clientes para ir às baleias. Mas temos algumas experiências muito próprias. Aquilo como é uma zona vulcânica, há uma zona ali que nós conhecemos que tem esse fenómeno. Vamos num barco, o cliente tem a hipótese de ir underwater, cozer um ovo, coze um ovo debaixo d'água, enfim, o ovo demora algum tempo a cozer, ele tem que sair cá para fora outra vez e esperar, e depois vai lá buscá-lo outra vez, sai um ovo cozido e come o ovo, e portanto isto é uma experiência interessante, engraçada, original, que está filmada e que nós aproveitamos isto para fazer alguma promoção, mas para além disso temos todo um conjunto de experiências muito próprias, como por exemplo no Praia Verde, as pessoas gostam de ir para a praia normalmente e nós temos um passeio ali pela serra, em que os clientes vão alimentar as cabras, lá com o pastor local, e tudo isto são coisas que se calhar nós que somos, enfim, de cá, não achamos tanta graça, mas se calhar um americano ou um brasileiro pagam o que for preciso para este tipo de experiências locais, autênticas, genuínas. Quando se fala nestes termos, convém que isto depois seja traduzido para uma realidade, e nós tentamos passar esta teoria que se fala do genuíno, do autêntico, do não sei o quê, para coisas concretas e reais e palpáveis. E, portanto, eu penso que é por aqui. Depois, a parte do food and beverage, como eu já disse, damos muita importância, porque a hotelaria, durante muitos anos, o F&B era muito, quase que temos que ter aquilo para vender os quartos, era um tem que ser,
e no nosso caso nós não tem que ser. É mesmo uma oferta autónoma, individual, com personalidade e que muitas vezes e que tem uma rentabilidade muito interessante. Portanto, basicamente é isto. Muito bem. E que tipos de clientes é que visitam os vossos hotéis? Quer dizer, hoje em dia é muito vulgar falar sobre o avatar. Vocês têm um avatar do cliente ou existem singularidades? Quer dizer, cada hotel tem... Um avatar é uma persona, é o persona. Exato, personas, Certo. exato, sem dúvida. Não, Se algum... felizmente não temos um avatar, nem temos uma persona. Temos muitos avatares e temos muitas personas. Em termos de nacionalidades, temos muitos clientes portugueses. E este ano que passou, 2020, por razões conhecidas, portanto, o segmento de mercado nacional é importante. E temos também uma belíssima distribuição por clientes internacionais. Temos também muito negócio overseas, portanto, brasileiros e americanos principalmente, mas, enfim, os países europeus, de Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, o centro da Europa, etc. Nós temos, de facto, uma boa distribuição, uma boa diversificação em termos de clientes. Também não temos propriamente, digamos, faixas etárias. Nós, ao princípio, falávamos muito dos millennials. Não, os nossos hotéis, porque são assim mais informais e não há tanta burocracia e agora até estamos a pensar que os nossos próximos hotéis nem vão ter recepção sequer, porque tudo se vai passar de uma forma mais descontraída e mais informal, que seriam mais virados para os millennials. Mas a verdade é que nós temos todo o tipo de faixas de idade. O que eu acho é que as pessoas têm um mindset, quando vêm aos nossos hotéis, que querem, obviamente, um bom serviço, querem um serviço atencioso, mas gostam da informalidade. E, portanto, nós tentamos dar-lhes precisamente essa informalidade. Mas, de resto, em termos de clientes, temos desde casais jovens, casais com filhos, a pessoas já com uma certa idade, grupos de amigos, temos um bocadinho de tudo. Porque como nós apelamos muito às experiências, sei lá, o Palácio da Lausanne, agora estamos a desenvolver um conceito de bike hotel, e para um conceito de bike hotel nós tanto temos clientes corporate que vão fazer uma reunião de empresa, mas hoje em dia já numa reunião de empresa já não é mais estarem à volta de 4 paredes à frente de um PowerPoint, não, também tem muito de team building, não é? E nós tentamos procurar casar o team building depois com a parte mais formal das reuniões, e portanto acabamos por ter aqui um bocadinho de tudo. As nossas equipas comerciais não têm definido apenas um tipo de cliente, isso seria erradíssimo. Temos aqui vários tipos de clientes e, aliás, o mesmo cliente muitas vezes vem sob diversas formas. Ou vem em regime corporate, ou vem com a família, ou vem com os amigos. Portanto, pode ter estes três chapéus, vá lá. Muito bem. Por acaso, abordou aqui uma questão do público português. 2020 trouxe aqui algumas circunstâncias novas. Foi uma boa oportunidade para os portugueses conhecerem melhor as várias unidades do grupo? Foi uma belíssima possibilidade, até porque nós tínhamos alguns hotéis com um nível de preço relativamente alto. Tivemos que fazer um ajustamento durante o ano 2020, não foi uma descida de preços drástica, mas quando eu falo ajustamento foi algumas promoções com alguns descontos, ou alguns head values, que demos em algumas reservas, mas basicamente sim, nós conseguimos, por exemplo, pôr um hotel, por exemplo, como o Vila Monte, a ser frequentado por mais portugueses, o que também para nós era importante, porque os portugueses acabam por ser aqui uma fatia importante do negócio, e temos que pensar que os hotéis estão abertos 365 dias, ou a maioria dos hotéis, embora haja alturas em que há muita frequência de estrangeiros, mas, digamos assim, para nós é muito importante os fins de semana durante o ano todo, ou mesmo durante os meses mais difíceis da ocupação, e os portugueses estão cá e vão com muito mais facilidade. E, portanto, todos os clientes para nós são importantes, como é evidente, mas os portugueses não estão atrás. Claro, muito bem. Olha, nós chegamos aqui a uma altura nas entrevistas em que pegamos em comentários dos próprios clientes e que analisamos um bocadinho a questão dos comentários e da importância dos comentários hoje em dia na hotelaria. E como vocês têm tantos hotéis, eu peguei aqui só num exemplo por exemplo, num 10. Eu vou buscar normalmente os comentários à Booking porque os clientes tiveram que efetivamente ficar alojados na Booking. E então temos aqui um comentário de um casal português que ficou no Furnas.
deram 10, consideraram excepcional, e o comentário deles é: perfeito para relaxar e descontrair depois de um longo dia, pequeno almoço excelente com muita variedade, o jantar no restaurante à terra foi ótimo, especialmente o ceviche. Recomendam. Portanto, esta é a experiência que os clientes têm no Furnas e provavelmente noutras unidades vossas. É assim, ficam... Oxalá que todos os clientes tivessem essa experiência, pelo menos nós trabalhamos todos os dias para que isso aconteça, para termos um 10, não há dúvida nenhuma. E o à terra é um conceito que vocês efetivamente Sim, o à terra é um conceito que nós temos na nossa linha de hotéis de design. É um conceito de facto muito bem conseguido, muito informal, com uma cozinha aberta, onde há muita coisa que se passa à frente dos clientes. Temos sempre o nosso forno a lenha, temos um Jospa Grill, temos uma série de equipamentos que são comuns a todos os hotéis. Há uma proximidade grande entre quem está na cozinha, quem está no restaurante, e os turistas gostam disso, gostam de ver, gostam de conversar com quem ali está na cozinha. Nós, por exemplo, no caso do Furnas, os clientes de manhã ao pequeno almoço até entram dentro da própria cozinha para se irem servir, e portanto podem ver ali o cozinheiro a fazer um ovo, etc. Enfim, acautelados todos os cuidados de higiene, que nós obviamente temos acautelados, conseguimos esta interação que eu acho que é feliz, digamos assim. E depois, obviamente, cada restaurante e cada hotel tem a sua própria personalidade. Os restaurantes à terra têm 3 ou 4 características que são comuns e as pessoas identificam logo, mas depois, obviamente, tem a sua gastronomia, muitas delas têm a ver com a região onde estão inseridos. Muitos deles até às vezes vendem pratos de outros hotéis nossos para fazermos aqui também algum cross-selling, que isto também tem algum interesse comercial para nós. E pronto, e temos esta dinâmica que tem funcionado bem, tem tido aceitação. Agora tenho aqui um outro comentário, este é do Santiago Cooking and Nature, também um casal, e eles referem ótimo, portanto deram pontuação 8, e refere o seguinte: hotel excelente para famílias e portadoras de animais, instalações ótimas com piscina agradável, confortável, bom pequeno almoço à carta, bom para refeições no hotel e proximidade das praias a 15, 20 minutos de carro. A única coisa que eles apontaram menos boa foi 100 restaurantes nas proximidades do hotel de qualidade. Ou seja, tu sentes que às vezes os clientes atribuem uma menos boa pontuação por circunstâncias que o hotel não consegue controlar, como esta? Absolutamente, absolutamente. Isso acontece muito. Eles às vezes até estão mal dispostos um com o outro e acabam por classificar mal o hotel porque tiveram uma má experiência que não tem nada a ver com o hotel. Mas isso aí não há, quer dizer, não há nada a fazer. Acho que é difícil. Nesse caso concreto, eu até percebo o comentário dos clientes. Percebo que um cliente que vai para um hotel durante 3 ou 4 dias gosta de ter experiências diversificadas e nós próprios temos a preocupação de sugerir aos clientes experiências diversificadas. Eu não tenho a obcecação de que todos os dias o meu cliente tem que ir jantar ao meu restaurante, porque isso poderá até ser contraproducente. Claro que isso é o mundo ideal, mas eu até prefiro que de facto ele conheça a região, porque sendo um turista acho que é interessante conhecer aquilo que a região tem para oferecer. E nós ali em Santiago, ou em qualquer um dos outros hotéis, nós até sugerimos alguns spots que achamos que são interessantes do ponto de vista da restauração. Não sei precisamente o que aconteceu com esse cliente, sinceramente, se ele pediu alguma opinião, se não pediu, se comeu sempre no hotel e se a comida era sempre igual, não sei, sinceramente, só fazendo alguma pesquisa. Mas respondendo à pergunta, sim, nós muitas vezes somos penalizados por situações que não temos, enfim, uma grande influência. E esta questão dos comentários, tendo estas 17 unidades, até mais, como tu referiste, é de importância vital, portanto, os comentários dos clientes é algo que vocês analisam e que tomam ações mediante determinados comentários. Sim, quer dizer, os comentários, em bom rigor, são o pilar para nós gerirmos o nosso hotel. Porque, repara uma coisa, aquilo que os clientes dizem é aquilo que nós devemos tentar adequar e fazer para que eles, enfim, avaliem positivamente o hotel. E todos os comentários são extremamente úteis. Portanto, nós temos uma ferramenta que controla todos os comentários que são publicados online, onde quer que seja, enfim, dentro das redes que são conhecidas, não é? Quer dizer, desde as redes sociais até aos TripAdvisor, aos Bookings, etc.
Trabalhamos com uma plataforma que nos dá a informação toda, os nossos staff é premiado em função dos ratings dos comentários, os nossos diretores olham para os comentários todos os dias e respondem a todos os comentários que são feitos pelos clientes. A nossa política operacional é toda seguida por aquilo que são os comentários que têm mais pertinência e aqueles que têm mais frequência. Até a nossa política de investimentos, quando chega a altura de nós estarmos a desenhar o nosso orçamento e pensarmos no ano seguinte, quando pensamos nos investimentos que vamos fazer para um determinado hotel, olhamos para os comentários dos clientes e aqueles que têm mais incidência, pois evidentemente temos que endereçar, quer dizer, se um dia acho que vou ter que mudar os ar-condicionados, mas que aquilo que o cliente me diz é que as alcatifas estão todas rotas, eu se calhar vou primeiro mudar as alcatifas e depois é que mudas o ar-condicionado. Portanto, aquilo que eu acho muitas vezes não é aquilo que os clientes acham, não é? Sem dúvida. Agora vamos inverter um bocadinho os papéis e vamos pô-lo assim no lugar de cliente. E eu gostava de saber, para si, qual é que foi o melhor hotel nacional que visitou e a razão da qual? E também qual não, mas a que experiência é que mais o decepcionou? Vou-lhe perguntar agora a nível nacional e depois, de seguida, em nível internacional. Eu posso já responder aos dois, não tem problema. Quer dizer, há fantásticos hotéis em Portugal. Nós temos uma qualidade. Eu gostava de dizer isto em primeiro lugar porque eu sinto mesmo isso. Porque às vezes há muita tendência a acharmos que o que se faz lá fora é que é bom e que realmente o estrangeiro tem. Nós visitamos aí esse mundo fora, tem hotéis fantásticos, mas nós também temos uma hotelaria de grande qualidade. O nosso parque hoteleiro, todo ele relativamente jovem. Os hoteleiros nacionais têm tido a preocupação de ir fazendo investimento nas suas unidades e, portanto, eu acho que, de uma forma geral, o nosso parque hoteleiro não fica de todo a dever a qualquer um outro. Posto isto, eu acho que há alguma, e agora uma crítica que eu faço, talvez alguma falta de inovação. Acho que há muitos hotéis muito iguais, com pouca diferenciação, e eu acho que é aí que talvez que os hoteleiros tenham que olhar um pouco, talvez a criarem mais diferenciação, a tematizarem um bocadinho mais os seus hotéis e com isso conseguirem também melhor cota de mercado, que no fundo é disso que se trata, não é? Mas eu se calhar vou ser aqui um bocadinho tendencioso, mas diria que o Six Senses do Douro Valley, que é um hotel que é nosso, mas não é gerido por nós, portanto eu estou à vontade para o fazer, porque a gestão não é feita pela DHM, é uma propriedade do Fundo Discovery, mas é de facto um hotel fora de série mesmo. E eu convido-os todos a ir pelo menos a verem os reviews no TripAdvisor e no Booking para perceber o que é um hotel que de A a Z cumpre não só aquilo que nós muitas vezes dizemos que é ser surpreendidos, porque de facto é um hotel que surpreende, como tudo é feito de uma forma muito subtil e com muito bom gosto, portanto tudo aquilo é, desde o conforto ao serviço, à parte das comidas e bebidas, a toda a experiência que nós temos, e aí por acaso estamos no Douro Vinheteiro, é realmente uma coisa fora de série, é gerido por uma empresa que eu por acaso infelizmente não conheço tão bem, em termos da oferta que tem por esse mundo fora, mas é uma empresa que ainda há pouco tempo foi transacionada e a Intercontinental acabou por comprar a marca Six Senses por um valor astronómico e apenas pagou pela marca, portanto nem pagou pelos seus ativos, porque significa que de facto é uma marca com um valor muito significativo. Portanto, eu diria que em Portugal sugiro fortemente que visitem o Six Senses, porque acho que é uma experiência fantástica. Eu, quanto às experiências negativas, eu tenho imenso respeito pelos meus colegas hoteleiros e pela classe hoteleira e não me está a apetecer muito estar a dizer que fui àquele hotel e é péssimo. Não, eu já tive... Eu vou dizer o que é que eu não gosto nas experiências hoteleiras. Eu não gosto de experiências hoteleiras excessivamente automatizadas no serviço. Aquela coisa que a gente chega à sala do pequeno almoço, quarto, é o 506, então olha, o buffet é ali, siga, quarto. Não gosto disso. Quer dizer, se estamos ali a lidar com autómatos, mais vale então pôr ali uma máquina. Eu gosto de um serviço mais carinhoso, mais próximo, com mais human touch, quer dizer, e acho que isso, pronto, há um caminho a fazer em algumas unidades e alguns hotéis, porventura aqueles que talvez sejam mais antigos e estejam menos modernizados, e essa parte do serviço acho que é extremamente importante. E alguns hotéis que falham nesse aspecto e que precisam talvez de se reconverter um pouco. Preferia não estar a dizer os nomes, até porque acho que isso não me fica bem, sinceramente. E internacional? Quer dizer, internacional,
Posso dizer uma experiência recente, duas experiências recentes que tive. Eu procuro, obviamente, sempre procurar alguma coisa onde eu vá aprender, certo? Quando vou para fora, a não ser que leve a minha família toda, que são muitos, então tenho que ter um certo cuidado por causa das questões económicas. Mas, por exemplo, estive em Londres há pouco tempo e fiquei absolutamente fascinado com o London Edition, que é um hotel fantástico, que é do grupo Marriott, mas a Marriott conseguiu diversificar muito o seu tipo de oferta e, portanto, já tem alguns hotéis um bocadinho mais modernos e um bocadinho mais para estas novas gerações. É um hotel com uma linguagem muito nova, além de toda uma qualidade fantástica que tem, e também com uma oferta de F&B muito interessante, em que já pensa um bocadinho nos espaços públicos de uma forma diferente, mais abertos, com menos regras, porque a nossa hotelaria tem muitos problemas, muitas regras. O pequeno almoço, isto fecha há tantas, não sei quantas. Não, isto já está fechado, já só abre. Não, a cozinha já fechou. Os clientes já não procuram isto, já não querem isto. Os clientes querem uma coisa diferente. E, portanto, quando nós vimos uma abordagem da hotelaria com mais polivalência, flexibilidade, mais vontade de atender o cliente, pois acho que é para aqui que devemos caminhar. Já tive uma experiência completamente diferente, foi quando fui à Tanzânia, lá ver aqueles parques fabulosos, em que estive num hotel construído em árvores, portanto, fantástico, era o Tarangire Treetops, na Tanzânia. Foi uma experiência completamente diferente, mas é uma perspectiva hoteleira também super interessante, completamente virada para a ecologia, não é? E para a sustentabilidade, e com conforto ao mesmo tempo também muito, muito, muito bom. E são experiências interessantes, enfim, que nós não vamos todos os dias, mas que são engraçadas. E no estrangeiro, já teve assim alguma experiência decepcionante? Bem, isso já tive muitas. Digo-lhe que já tive muito mais experiências decepcionantes no estrangeiro do que tive em Portugal. E vou-lhe dizer mais, onde há mais procura turística, ou seja, onde há, se calhar, menos necessidade dos hoteleiros se diferenciarem, porque tem tanta procura, que os hotéis estão todos cheios, e para eles, os clientes, aquilo é um bocadinho indiferente, porque os hotéis estão cheios, e, efetivamente, em cidades muito conhecidas da nossa Europa, já tive em hotéis que também, enfim, porque se calhar não tinha propriamente capacidade para pagar por um bom quarto num Ritz Four Seasons ou whatever, fui parar a uns hotéis, enfim, com umas camas encostadas à parede, pagar uma fortuna e com pouco nível. E, portanto, essa experiência existe muito por essa Europa fora. E tem algum hotel na sua wishlist que ainda não tenha tido a oportunidade de visitar, mas que diz, tem que ir àquele hotel sem Olha, isso? eu vou-lhe dizer, há uma cadeia hoteleira que eu tenho imensa curiosidade, porque, enfim, nós vamos, obviamente, lendo e vendo o que se passa. Todo o grupo Aman, que é um grupo, enfim, também em localizações muito exóticas e também tem uma postura na hotelaria muito, muito interessante, e que se desenvolveu muito bem ao longo dos anos. Para mim é uma boa referência apenas por aquilo que eu vejo na internet. Infelizmente nunca fui a nenhum hotel do grupo Aman, mas é algo que está aqui na minha wishlist para conhecer. Francisco, olha, estamos a chegar aqui ao final da nossa entrevista e eu gostava de que deixasse uma mensagem para quem nos está a ver para incentivar a visita aos seus hotéis, aos hotéis do seu grupo. Aos meus hotéis? Bem, então vou ser vendedor agora. Exato. Certo. Hotéis da IHM, acho que aquilo que eu há bocadinho falei de quando se fala de serviço personalizado, eu espero não estar enganado ao tentar vender isto, mas acho que efetivamente vão encontrar esse human touch que muitas vezes falta na nossa indústria. E penso que os nossos hotéis, e nós trabalhamos muito para isso, em termos de formação do nosso staff e de procedimentos, etc., para que efetivamente haja esse carinho com os nossos hóspedes, que eu acho que é extremamente importante. Acho que a falta de proximidade é muitas vezes um grande mal da hotelaria. Quando nós hoje em dia falamos muito na parte tecnológica, acho que a parte tecnológica é importante nos hotéis, porque ajuda a sermos mais eficientes em muita coisa, mas especialmente no back-office, mas acho que devemos manter no front of the house alguma proximidade. E penso que nós temos isso. Depois temos já algumas localizações que são interessantes, nomeadamente, por exemplo, na Lausanne. Eu estou a falar em zonas que se calhar não são tão turistas, não é? Agora não estou a falar no Algarve, que é uma zona muito conhecida, toda a gente conhece.
Mas, por exemplo, a Lousã é uma zona que ainda está por descobrir. Aquela maravilhosa Serra da Lousã é uma coisa fantástica que muitos portugueses não conhecem. E se calhar quem me está a ouvir provavelmente nunca foi, mas eu desafio-os a ir para o nosso ou outro hotel concorrente, mas pelo menos para conhecer aquele destino que é interessante. Nos nossos hotéis encontram uma gastronomia que funciona fora um bocadinho daquela lógica dos horários, portanto, nós tentamos sempre ter um serviço all-day dining a funcionar dentro dos nossos hotéis e que normalmente tem uma oferta interessante, diversificada, local e bastante simples, digamos assim, do ponto de vista financeiro também relativamente atrativa. E para além de tudo isso, preocupamos muito com o conforto. Os nossos quartos são confortáveis, nós temos uma imensa preocupação em escolher o tipo de cama, o tipo de lençóis que pomos no quarto, o tipo de roupa que utilizamos na casa de banho. Portanto, tudo isto é visto aqui por uma nossa concept manager que trabalha connosco e cujo único trabalho é exatamente olhar para todos os detalhes dos hotéis e tentar dar aos clientes aquilo que é importante em termos de conforto e em termos de bem-estar. Basicamente é isso. Muito bem, eu já tive a oportunidade de ficar em algumas das vossas unidades e realmente considero que tem esta aproximação com o cliente é efetivamente assim e gosto muito sempre. Sim, é uma tarefa difícil e se há hoteleiros que estão a ouvir esta conversa, obviamente que sabem disso, porque isto é um negócio que é de pessoas para pessoas, em que nós procuramos como grande objetivo ter alguma consistência operacional, portanto ter alguma consistência no serviço, para que um cliente que vá hoje, amanhã, repita a mesma experiência, ou pelo menos tenha uma experiência melhor, e nós sabemos que isto é um desafio diário dos nossos diretores, é um desafio diário da nossa área de recursos humanos, é um desafio diário da direção operacional, enfim, é um desafio diário de todos, mas tentamos trabalhar para que isto aconteça todos os dias, e principalmente a parte da simpatia, de uma aproximação e de alguma personalização. Isso para nós é muito importante. Sem dúvida. Bom, Francisco, olha... Não sei se vendi o meu produto, mas olha, tentei. Resta-me agradecer. Nós hoje ainda vamos ter um evento especial com o Francisco Moser e com o Pedro Pinto, mais logo, às 9. Vamos comemorar o encerramento desta série, vamos conversar sobre a hotelaria e vamos abrir também espaço à interatividade com os espectadores. Muito obrigado, Francisco. Obrigado, Ricardo. Obrigado e até à próxima. Até breve. Obrigado.